Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 17 – Princípio crístico das relações sociais. Pergunta: sendo um dos sagrados objetivos dos adventos crísticos levar o ser humano a viver fraternalmente, de que maneira uma sociedade tão heterogênea como a terrena aceitará o que propõe o cristianismo renovado? Resposta: quando a espiritualidade superior, coordenadora dos eventos cósmicos voltados para a Terra, anuncia os novos rumos do cristianismo, na verdade está atendendo ao comando subjetivo das leis imutáveis da criação, pois tudo criado obedece ao eterno transformismo. Observemos mais algumas constantes universais. Por mais recalcitrante que o espírito seja, ele não terá, em qualquer situação, força e energia para resistir à lei da impermanência, pois é gravada na mônada, desde a sua gênese, além do impulso crístico do eterno vir a ser, a vontade de retornar à causa sem causa, Deus. É incontestável que estamos aumentando a nossa sensibilidade com as reflexões que o cristianismo renovado propõe. Assim, pela lei dos afins, naturalmente daremos vazão ao tropismo divino. Isso porque quem sofre tal empuxo não racionaliza, simplesmente entrega-se exclamando: Pai, em tuas mãos entrego o meu destino. À medida que a pessoa adquire capacidade mental para penetrar em dimensões progressivamente mais rarefeitas, a intuição surge-lhe silenciosamente e ela passa a ouvir os sons sem som das vozes pensamentos dos espíritos superiores que formam correntes de pensamentos protetores na psicosfera do planeta. Conclui-se que a razão analítica não tem recursos para acompanhar a intuição pura, uma vez que esta tem frequência acima dos limites sensoriais e maiores possibilidades para entrar em contato consciente com a mente suprema, Deus. Pergunta: as pessoas que diante das dificuldades demonstram resignação podem ser consideradas espiritualmente mais evoluídas? Resposta: resignação é uma palavra que tem a possibilidade de deixar a alma estática e de braços cruzados, aguardando que caiam dos céus as benesses celestes, quando ela deveria estar dinamicamente atuando para resolver as suas dificuldades no plano terrestre. Caso nos resignemos diante de nossas dores, doenças, sofrimentos ou dificuldades diversas, continuaremos com ela até aprendermos as lições de que são portadoras. Resignar-se diante dos males sem compreender as suas causas para combatê-las por meio do esclarecimento é abdicar da lógica de que todo efeito teve a sua causa. Ninguém vence o karma negativo simplesmente por aceitar resignadamente os desafios e as provas da vida. É nosso papel, valendo-nos dos conhecimentos libertadores, descobrir por esforço pessoal a arte de interpretar o sentido sagrado da vida. Aprendendo a arte sagrada de viver, não nos faltará estímulos íntimos para enfrentar alegremente os óbices corriqueiros da vida nos encandários materiais, considerando que as perdas não compreendidas podem levar a criatura à depressão. Quando nos dedicamos tão somente às aquisições externas, e mesmo com todo empenho, a vida não foi conforme as nossas aspirações. Encontramos dificuldades para agradecer ao Criador a oportunidade da reencarnação e, assim, não despertamos o sublime atributo da gratidão para celebrarmos a dádiva sagrada da vida. Nesse caso, muitos se revoltam com a vida quando deveriam continuar agradecendo, pois Deus é perfeito. Pergunta: podemos considerar que a boa relação social depende também do grau de compreensão
que já se tenha quanto à sacralidade da reencarnação? Resposta: indubitavelmente. Nesse caso, a compreensão anda de mãos dadas com a gratidão. Antes de o espírito conhecer as leis da reencarnação e de causa e efeito, ele passa por período muito longo no vai e vem reencarnatório, dedicando-se praticamente às mesmas causas. Ele é muito inseguro para tirar seu ignoto. E, como a sua ligação consciente com Deus é fortuita, a dedicação primordial em cada vida visa a aquisição de bens externos, deixando o homem interno em segundo plano. Assim, a boa relação social depende muito do quanto somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas para termos condições reais e crísticas de amar nossos semelhantes. Obviamente, por serem leis universais, nossos discursos, mesmo quando elaborados convenientemente com a capa do disfarce, não conseguem esconder a nossa realidade interior. Fica claro, portanto, que, se não nos amarmos, não teremos condições de amar nossos semelhantes. Pergunta: por que a espiritualidade superior exalta tanto a gratidão a ponto de anunciar que a nossa saúde psicoemocional e corpórea também está associada à gratidão? Resposta: podemos deduzir a frequência mental de uma pessoa portadora do sentimento sagrado da gratidão. Os seus chakras ficam em movimentos harmônicos para manter a saúde dos corpos energéticos e biológicos, simplesmente porque ela é grata à vida e ao artífice da vida. O cristianismo renovado enfatiza todos os mecanismos que possam auxiliar o ser humano a dar sentido sagrado à vida. Com a humanidade em fase de transição planetária, os embates entre as forças contrárias, luz e sombra, são muito acirrados. Daí a crítica necessidade de orar e vigiar. Caso o indivíduo já tenha evolução espiritual a ponto de compreender que orar é abrir a boca, em uma simples conversa demonstrará a sua gratidão ao autor da vida pela oportunidade de mais uma vida no plano da existencialidade. A gratidão é psicoterapêutica. Os seus portadores, aqueles que não dependem de qualquer interferência externa para agradecer, transformam a vida em hinos de gratidão ao Deus Criador. Tal atitude mantém a vitalidade da alma e, em consequência, a do corpo. O encarnado, quando portador consciente dessa crítica virtude, a gratidão, consegue renovar as suas energias na simples troca de afetos por meio de palavras, do olhar, do carinhoso e energizante abraço, do aperto ou acenar das mãos. A gratidão regurgita da alma a alegria de viver para aprender e ensinar as experiências assimiladas. A pessoa se extasia em cada oportunidade de servir ao próximo. Ela sabe que as energias que retornam dessas sublimes ações são benfazejas, pois transportam as ondas de fraternidade, solidariedade e afabilidade. Na vida relacional, as criaturas, quando gratas ao artífice da vida, são mais calorosas e procuram sempre o aperfeiçoamento moral para interagir eticamente com o conjunto social. É possível deduzir que as doenças da alma que se refletem no corpo biológico, causando transtorno no funcionamento dos chakras, responsável pela absorção das energias vitais, tendem a ser extirpadas da sociedade terrena. Isso é lógico, tendo em vista que as pessoas, à medida que se esclarecem quanto à vida nos planos dos desencarnados, integram-se à pulsação orgânica do universo como um todo, sentindo-se parte importante na engrenagem harmônica do cosmos. Elas sabem que o céu se conquista na terra. Sem muitos esforços, conclui-se que o juiz de cada pessoa é a sua própria consciência, já que as leis do Criador são perfeitas e universais. Daí ser possível interpretá-las pela lógica, uma vez que são constantes em todo o universo. Analisemo-nos agora e teremos dados satisfatórios para saber o que fomos no passado e o que nos aguarda no amanhã, tendo como parâmetro avaliador a lei de ação e reação, disciplinadora da vida.
Estamos trabalhando para trazer ao consciente o que somos em essência, um naco de Deus, na mesma proporção que o nosso Deus interior brota de nosso mundo íntimo. As nossas relações com o universo externo adquirem teor crístico. Evidentemente, a criatura com a sua chama crística mais acesa vê seus semelhantes com os olhos da misericórdia e sente-se à vontade para viver e conviver com as diferenças sem perder a elegância evangélica. Quando a vida relacional é restrita a um casal que já é portador do sublime sentimento emocional, o ato sexual, por exemplo, com a química gerada pela carícia do toque, do olhar, do afago, da palavra com o tom da ternura e etc., evidentemente, sem a necessidade da quantidade, pois afeito à qualidade, além de prazeroso, é capaz de manter em equilíbrio as energias psicoemocionais e corpóreas, principalmente por meio dos plexos solares do casal e, como resultante, dilatar o tempo emocional. Sejamos gratos a todas as oportunidades que tivermos de desfrutar do prazer ético de viver, sem temores nem autopunição, mas convictos de que na obra de Deus não há pecado. O cristianismo renovado valoriza a sacralidade da vida sexual do homem-espécie, que segue princípios ético-morais evangélicos, considerando que o Nazareno Mestre não incluiu o celibato em sua sagrada e motivadora mensagem. Com os novos rumos do cristianismo, o celibato será naturalmente excluído dos cânones das religiões. Todos os indivíduos devem ser livres para arbitrar quanto às suas coerentes escolhas na vida, de acordo com cada nível evolutivo, pois Deus não impõe. Ele é a eterna bondade para nos perdoar, nos oportunizando sempre para novos investimentos, mas também é a eterna justiça para nos disciplinar. A pessoa portadora de gratidão, com a abrangência que a sagrada palavra expressa, não exige retribuição nem reconhecimento pelo que faz, simplesmente age e é grata a tudo e todos. Adventos crísticos. É prioritário o nosso sagrado empenho em adquirir mais conhecimentos transcendentes, visando a nossa reforma íntima, para termos condições de auxiliar na reforma do cristianismo. Para sabermos que não existe distância espacial entre nós e Deus, que todo o universo é interligado por linhas de forças que mantêm o equilíbrio e a harmonia nos planos físico e metafísico, é possível, pela logicidade do cosmos, deduzirmos quanto ao valor sagrado de uma ideia que transporta energias de teor crístico devido à intenção de quem a gerou. Sendo o propósito do cristianismo renovado integrar os homens aos homens, para que cada um, por esforço pessoal, comece o seu retorno consciente ao Criador, plasmemos as mais ricas paisagens e imaginemos a sociedade terrena de mãos dadas em futuro próximo, tendo certeza de que o universo, naturalmente, entra em ação crística a nosso favor, pois o homem é o que ele aspira a ser. Quando a ideia é de cunho universalista, a própria natureza da ideia terá o cosmo agindo magnificamente a seu favor, uma vez que ela recebe da criação impulsos que intensificam as ondas de propagação geradas pelo idealizador. Usemos, então, o cientificismo cósmico, criando mentalmente para a Terra uma civilização evangelizada, aquela em que não se tem dúvida de que o homem é o que ama. A ideia, gerada pelas individualidades, à medida que recebe a aquiescência de outras criaturas, adquire corpo, robustece-se e atinge a universalidade, deixando de ser uma ideia isolada e passando a ser um princípio crístico das relações envolvendo os 4 pilares de uma sociedade. Os adventos crísticos, incentivando-nos a criar novas e luminosas ideias em benefício da sociedade, vão impregnando positivamente a nossa mente e motivando-nos às aquisições morais para que, por processo natural, consigamos trazer ao consciente os atributos divinos de que somos portadores. À medida que moralmente nos vinculamos aos céus, nos desvinculamos emocionalmente da posse, da individualidade,
o que nos faculta a convivência ética, cujo foco centralizador é globalizador, e as nossas aspirações passam a ser a implantação da justiça social. Fim do capítulo 17. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para o crescimento do canal. Agradecemos a sua colaboração.